Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós estaremos lendo o verso de número 14, que diz assim: Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, e ao outro 1 talento, cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. Vou ler apenas até aí. Um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos, e um outro recebeu 1 talento. Por que é que Deus agiu dessa forma? Por que é que Deus fez isso? A palavra do Senhor nos descreve, nos relata sobre um plano divino. E dentro desse plano, Deus realiza algumas coisas. Deus queria que aqueles homens que receberam o talento, receberam os dons, que na verdade eles multiplicassem. E aquele que recebeu 5 talentos, diz a palavra que ele saiu imediatamente e fez multiplicar os seus 5 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, imediatamente saiu e fez render, fez multiplicar. Mas aquele que recebeu 1 talento, diz as Escrituras, que ele acabou enterrando o seu talento. Certamente ele não gostava do seu Senhor, por isso ele abriu um buraco na terra e colocou ali aquela moeda, era apenas uma moeda. Enterrou o seu talento, enterrou aquilo de mais precioso que o seu Senhor estava lhe dando. E o Senhor veio para que todos os seus servos prestassem as suas contas. Nós sabemos que um dia nós vamos prestar contas diante do nosso Deus. Todos nós, sem exceção, haveremos de prestar contas. E aquele que multiplicou foi chamado pelo Senhor, e o Senhor diz assim: olha, muito bem, servo bom e fiel. Aquele que multiplicou os 2 talentos, muito bem, servo bom e fiel. Mas no verso de número 30, diz aqui a palavra, que aquele que não multiplicou, foi chamado de servo inútil. O seu Senhor diz assim: lançai-o nas trevas, porque ele é uma pessoa inútil. Ele não quis responsabilidade, ele não quis compromisso, ele não quis multiplicar aquilo que Deus lhe dera. Quando nós recebemos amor, nós precisamos multiplicar o amor que está em nós. Quando nós recebemos uma palavra de fé, certamente a fé, ela se multiplica em nós. Quando você firma o seu caráter, certamente o seu caráter será multiplicado, porque você vai estar passando adiante aquilo que você recebeu. Se você é fiel em ouvir os ensinamentos do seu Senhor, e é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje,
certamente uma fonte vai nascer na sua vida e outras experiências você vai começar a viver. Porque é que esse Senhor estava distribuindo os talentos, que na verdade a minha herança é a sua herança. E aquilo que Deus, aquilo que o Senhor colocou em você, não pode ser desprezado. Não despreze aquilo que Deus colocou no mais profundo do seu coração. Nós precisamos entender, queridos, que todo o universo, que todas as riquezas, que todas as maravilhas, que tudo aquilo que existe no universo pertencem ao Senhor. Do céu é a terra e a sua plenitude, os mares, as montanhas, as florestas, as nossas vidas. Tudo pertence ao Senhor. O diabo não é dono de nada, mas todas as coisas pertencem ao Senhor. O que é preciso, o que se faz necessário para que eu mude a minha compreensão, para que eu aceite aquilo que o Senhor está nos ensinando. Deus, Ele sempre se revela através da sua palavra. A palavra de Deus, ela se revela para que haja um entendimento daquilo que Ele tem para a sua vida. Porque Deus tem algo para a sua vida. E quando nós voltarmos os nossos olhos para as Escrituras, e quando nós ouvirmos a palavra de Deus, e a fé ela vem através do nosso ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Nós recebemos a palavra, e certamente a palavra se revela a cada um de nós. Eu não sei se estou sendo claro naquilo que eu estou dizendo. O caderno de Isaías, eu gostaria que você desse uma olhada comigo, Isaías, capítulo de número 60, traz o seguinte ensinamento. Diz assim: põe-te em pé. Diz a palavra, coloca-te de pé, para que você possa enxergar mais longe. Para que você possa ver além. Certamente é o que nós mais precisamos. Às vezes nós estamos assentados à beira do caminho, ou assentado no nosso comodismo. E o Senhor diz assim: põe-te de pé, levanta e resplandece. Se não se levantar, não vai ter como resplandecer. Porquanto a tua luz é chegada e a glória de Javé raia sobre ti. Deus quer que a glória dele venha a se manifestar sobre a sua vida. E o que é que Deus quer fazer? Claro que o Senhor quer confiar a você alguns talentos, conforme a sua capacidade. Deus não vai te dar mais talentos que você não consiga utilizá-los. Porque a palavra diz que é conforme a capacidade de cada um. Mas nós temos uma palavra que nos revela, que nos mostra, que nos esclarece. O verso 2 diz assim: em verdade as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve todas as nações. Existem dois reinos. Existe o reino da luz, mas existe também o reino das trevas, da falta de conhecimento, da ignorância, da falta de entendimento, diz aqui a palavra do Senhor.
E foi exatamente nas trevas em que o servo inútil foi lançado. E nós não queremos sermos lançados nas trevas, mas nós precisamos da luz do Senhor. No verso de número 11, diz assim a palavra: e as suas portas, eu estou lendo Isaías 60:11, diz assim: as suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, a fim de que de dia e de noite tragam as riquezas das nações com os seus reis, os governantes e as suas comitivas. O problema é que algumas pessoas dizem assim: mas para mim, a palavra é para você. Será que Deus tem algo para mim? Será que você tem fé para quem na palavra do Senhor? Essa palavra não foi feita para uns e excluindo outros. A palavra do Senhor é para aqueles que nele crê. Aqueles que dizem assim: Senhor, eu recebo esses talentos que o Senhor tem me dado, e eu quero multiplicar os talentos que o Senhor já colocou dentro de mim. Eu não posso enterrar os meus talentos. Ou será que temos sido tímidos demais? Será que quando o seu patrão chega para você e fala que vai aumentar o seu salário, você diz assim: não precisa, eu já ganho, tá bom. Será que quando alguém vai te presentear, você diz: não, eu não mereço, olha, não, eu não quero? Como é que nós temos agido? Por que é que existe uma timidez? Por que é que existe uma resistência? Será que a autoestima está tão baixa que você diz assim: eu não quero, eu não mereço, eu acho que Deus não tem isso para mim? Não. Certamente você herdou uma mentalidade que veio do seu pai, dos seus avós, e de uma cultura que foi passada. Será que nós precisamos continuar vivendo essa mentalidade de escassez, de miséria, de timidez, de falta de confiança naquilo que o Senhor nos ensina? Isso sim é reino das trevas, quando você tem vergonha e medo de mostrar os talentos que Deus te deu, de multiplicar os talentos que o Senhor tem te dado. Talvez você esteja recebendo alguns ensinamentos equivocados. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 39, diz que existem cegos guiando cegos. E quando um cego guia o outro cego, ele acaba caindo no precipício. Como é que você vê a palavra do Senhor? Quando você olha para Jesus, o que é que você vê em Jesus? Se a Bíblia diz que ele crescia em estatura e graça, se a Bíblia nos fala que Jesus chamou homens pescadores e os transformou em pescadores de homens, então Jesus é um multiplicador. Se Jesus foi capaz de pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicá-los, então Jesus é um multiplicador. E Jesus é um exemplo para mim e para você também. O que é que tem te barrado? O que é que está te segurando? Se nós sabemos que aquele que nos deu talentos vai nos cobrar esses talentos.
O problema de muitas pessoas é que eles não olham para os seus talentos, mas às vezes olham para o talento do outro. Temos uma tendência a copiar, na verdade. Copiamos o corte de cabelo, copiamos a marca do celular, copiamos tantas coisas, mas tem coisa na sua vida que você não precisa copiar, porque os seus talentos Deus deu exclusivamente a você. E você não precisa imitar o outro. Se você imitar o outro, na verdade, você vai estar fora do seu lugar. Tem coisas que não dá para você imitar. Não dá para você tentar imitar o passarinho que está em cima da árvore e voa para outra árvore. O tombo vai ser grande. Você não nasceu para voar de árvore em árvore como um passarinho. Como o passarinho não nasceu para fazer algumas coisas que somente você sabe fazer. Como o outro também vai fazer coisas que são específicas a ele. Mas Deus te chamou para fazer algumas coisas. E se você não realizar, você vai estar fora do seu lugar. E você precisa estar no seu lugar. Não se pega as peças de um motor e tira uma peça e coloca num outro lugar onde ela não se adequa. Não vai funcionar. Mas Deus quer que nós estejamos ajustados, conectados, junto do outro, cada um realizando a sua função. Nem todas as coisas eu consigo fazer, e você também não consegue realizar todas as coisas que às vezes você até gostaria de fazer. Deus busca homens e mulheres que sejam autênticos. Seja autêntico naquilo que você se propõe a fazer. O que é ser autêntico? É ser verdadeiro. É ser legítimo. É ser original. Se você deixar de ser autêntico, certamente você está sendo falso. Você já foi ao cartório para autenticar uma assinatura? Essa assinatura é autêntica. Essa assinatura é verdadeira. Se a assinatura não for verdadeira, não vale nada. Pode ser a escritura da maior propriedade, mas se a assinatura não for autêntica, certamente a assinatura não vale nada. Entenda isso, por favor. Se você não fizer aquilo para o qual você foi chamado, certamente você será uma pessoa vazia. Você não será realizado como ser humano, como pessoa. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que aquilo que Deus chamou você para realizar, aquilo que o Senhor te convocou, aquilo que são os talentos que Deus te deu, não pertencem a você, mas pertence ao Senhor. Todas as coisas nós apenas administramos, nós apenas cuidamos, e porque não é nosso, precisamos cuidar da melhor forma possível. Cuide bem da sua casa, não te pertence, você está apenas cuidando. Cuide bem da sua família, dos seus filhos, não são seus. Um dia vão embora. A sua vida, cuide bem da sua saúde, porque senão ela vai acabar-se. Precisamos entender esses princípios. Porque quando imaginamos que algo é nosso e nos apegamos, acabamos esquecendo daquele que tem nos dado os talentos,
aquele que tem nos chamado para administrarmos, para cuidarmos. Será que você está me ouvindo? Multiplicar os seus talentos, multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, é um decreto do Senhor. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje, poderosamente. Feche os seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Nessa noite nós recebemos a tua palavra. E a tua palavra ela não pode voltar vazia, mas antes ela cumpre um propósito. Esteja visitando esse homem, essa mulher. E que essa palavra possa levá-lo a uma reflexão daquilo que está vivendo e daquilo pelo qual está passando. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Será que você pode aplaudir a Jesus?